Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, escutar a palavra de Deus é uma necessidade para quem crê. Por isso precisamos tomar consciência de que todos os dias precisamos reservar um tempo honesto para a escuta. Sei que não é fácil escutar. É muito mais fácil para nós falar. Muito mais difícil ainda escutar a voz de Deus. São tantas vozes, são tantos rumores, mas é necessário que todos os dias façamos este esforço para distinguir a voz de Deus entre tantos outros rumores. A palavra da salvação é esta oportunidade que o Senhor nos dá para silenciar os barulhos interiores e deixar espaço para a voz de Deus. Por isso eu te convido, meu irmão, minha irmã, a com toda disposição de espírito, permitir que a semente do Evangelho proclamado no dia de hoje nos ajude a crescer na nossa fé e, sobretudo, na consciência do nosso batismo. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Nesse tempo, veio Jesus da Galileia ao Jordão, até João, a fim de ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: Eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Deixa estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. E João consentiu. Batizado, Jesus subiu imediatamente da água, e logo os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Ao mesmo tempo, uma voz vinda dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o Evangelho de hoje nos coloca diante de um tema fundamental, o tema do batismo. A palavra batismo significa mergulho. Por isso, ao ouvir este relato do batismo de Jesus, nós somos também convidados a ressignificar o nosso batismo, recordando que cada um de nós também um dia foi mergulhado no mistério do próprio Deus, mergulhado no mistério de Cristo pelo batismo. Por isso vamos fazer a nossa reflexão, sobretudo nos dispondo para tomar consciência de que, como batizados, devemos dar testemunho de que estamos imersos dentro do mistério de Deus. O Evangelho começa dizendo assim: Nesse tempo veio Jesus da Galileia ao Jordão até João, a fim de ser batizado por ele. Este evangelho mostra justamente a passagem da missão de João Batista para a missão de Jesus. João veio como voz que grita no deserto, preparando o caminho do Senhor, e agora é o momento de Jesus começar a sua missão. Por mais que João tivesse a simpatia das pessoas, ele tem consciência de que ele não é o Messias, mas ele veio justamente para preparar os caminhos para o Messias. E agora chegou o momento dessa passagem da missão de João para o início da missão de Jesus. E tudo tem início no batismo. É o batismo o início do ministério de Jesus. Também é assim com a nossa vida. O batismo é a porta de entrada de cada um de nós na vida da igreja, na vida da comunidade. É ali que começamos, que iniciamos o nosso ministério. Portanto, assim faz Jesus, como diz no Evangelho. Ele veio da Galileia ao Jordão até João, a fim de ser batizado por ele. É bonito perceber este movimento de Jesus, que sai da sua origem, da Galileia, ali onde ele cresceu, e faz todo este caminho, toda essa peregrinação até o Rio Jordão. Quem fazia este caminho até o Jordão e era batizado por João eram os pecadores. O batismo de João era para a remissão, purificação dos pecados. Jesus não era um pecador, mas faz esta peregrinação como se fosse um pecador,
como os outros vão para ser batizado por João, também faz este caminho Jesus. É por isso que o próprio João não entende do porquê que Jesus faz este caminho para ser batizado. A reação de João é de dissuadir Jesus, dizendo: eu que tenho necessidade de ser batizado por ti e tu vens a mim? Justamente por isso, como foi dito, Jesus, embora não fosse um pecador, ele faz toda essa peregrinação como se o fosse, a fim de ser batizado por João. E por que Jesus faz isso? Jesus faz isso para mostrar que Deus é plenamente solidário com a humanidade. Por meio do batismo, Deus desce ao mais profundo da realidade humana. Deus é solidário com cada um de nós. Por isso Jesus faz essa peregrinação para ser batizado por João Batista. E mesmo diante da dissuasão de João Batista, Jesus continua afirmando assim: deixa estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. O gesto de Jesus é em vista de cumprir a justiça. A justiça na Bíblia não é simplesmente a equidade. A justiça na Bíblia significa realizar a vontade de Deus. E é isso que diz Jesus no Evangelho. Portanto, cumprir toda a justiça significa cumprir toda a vontade de Deus. E diante disso é que João consente e realiza o batismo de Jesus. E quando Jesus é batizado, acontece essa imagem bonita que o Evangelho nos apresenta. Batizado, Jesus subiu imediatamente da água, e logo os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. É uma imagem bela, uma imagem muito bonita. Os céus que se abrem. Para o povo judeu, quando o céu estava fechado, significava que Deus deixava de dirigir a sua palavra profética ao seu povo. Deus cessa de falar com o seu povo. E aqui, por meio do batismo de Jesus, mostra os céus abertos, isto é, Deus, mais uma vez, fala com o seu povo. E mais do que isso, Deus envia a sua palavra eterna, que se faz carne, que assume a nossa humanidade para nos redimir. Portanto, esta imagem dos céus abertos significa o retorno da palavra profética de Deus e, mais do que isso, a encarnação da palavra em Jesus Cristo. E também esta expressão do Evangelho nos remete ao evento da criação. O Espírito que desce sobre Jesus em forma de pomba, que nos faz lembrar o evento da criação, onde o Espírito pairava sobre as águas. Portanto, em Jesus, através do seu batismo, nós nos tornamos a nova humanidade, a nova criação, a humanidade recriada em Cristo Jesus. E por fim, o Evangelho nos fala da identidade de Jesus. O batismo mostra a identidade de Jesus. Ao mesmo tempo, uma voz vinda dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Portanto, o batismo apresenta a verdadeira identidade de Jesus. Quem é Jesus? Ele é o Filho amado do Pai. Este é o meu Filho amado, no qual encontro o meu bem-querer. Meu irmão e minha irmã, todos nós, no dia em que fomos batizados, também esta mesma cena aconteceu em nossa vida. Foi o dia em que os céus se abriram, isto é, o dia em que Deus dirige a sua palavra a cada um de nós. É o dia em que, mais uma vez, o Espírito desce sobre nós em forma de pomba, humanidade recriada, nova criação. E é o dia que recebemos a nossa identidade filial. É o dia em que a voz dos céus disse a cada um de nós: este é o meu Filho amado, esta é a minha filha amada, na qual coloco o meu bem-querer. Por isso, à luz do Evangelho, vamos ressignificar o batismo que um dia nós recebemos. Procuremos rezar para que tenhamos consciência de que somos batizados e, como batizados, mergulhados no mistério do próprio Deus. E por isso, devemos viver como filhos e filhas, porque esta é a nossa verdadeira identidade. Como Jesus inicia o seu ministério pelo batismo, para cada um de nós o batismo é o pontapé
inicial e é à luz do batismo que devemos dar testemunho da nossa fé. Portanto, deixemos que o Espírito nos ilumine e nos ajude a viver bem, testemunhar bem o nosso batismo no mundo onde nós vivemos. Hoje o Evangelho que escutamos nos ajuda a rezar a realidade do nosso batismo, olhando para o batismo de Jesus. O início do ministério de Jesus é justamente o seu batismo, onde ali é conferida a sua identidade. Ele é o Filho amado do Pai, portanto caminha neste mundo como grande missionário do Pai Eterno. Tomemos consciência do dia em que fomos batizados e procuremos viver neste mundo a nossa missão como consequência do batismo que um dia nós recebemos. Dirijamo-nos ao Pai e façamos a nossa oração. Divino Pai Eterno, envia sobre nós o Teu Espírito Santo, para que, conscientes do batismo que recebemos, possamos dar testemunho da nossa fé, esperança e amor. Ajuda-nos, Pai Eterno, a sermos no mundo sinal, testemunha da luz de Jesus Cristo. Fomos pelo batismo mergulhados no mistério de amor da Santíssima Trindade. Ajuda-nos a dar testemunho deste mistério no qual estamos imersos. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.